Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre contrato de trabalho atípico. Hoje a gente vai ver o trabalho de tempo parcial, a empreitada, o contrato de trabalho religioso e também o trabalhador autônomo. O trabalho de tempo parcial é importante entender que ele vai ganhar, a sua remuneração é proporcional com o tempo trabalhado. E saber que esse tempo trabalhado, ele na legislação, ele não pode passar de 30 horas semanais. Aí, se for até 30 horas semanais, ele não vai ter como fazer horas extras. E poderá também ser 26 horas semanais, que daí sim ele pode fazer no máximo 6 horas extras. Lembrando sempre que as horas extras não podem passar de 2 horas por dia. As férias, com a reforma trabalhista, teve algumas alterações. Agora, as férias do trabalhador o trabalhador de período parcial, ele será regido pelo artigo 130 da CLT. Estou aqui de novo com o meu resumo. Então, ele vai ser regido por esse artigo, que é de todos os outros empregados. É o artigo das férias, realmente. E também teve outra alteração, que antes o trabalhador de tempo parcial não podia vender suas férias, períodos de suas férias. Agora ele vai poder vender 1/3 das férias, com o detalhe de que se ele avisar para o seu empregador 15 dias antes da sua vontade, o empregador não terá como se negar a comprar as férias. E também é importante aquele empregado que já está num período integral, para ele ser colocado nesse regime de tempo parcial, ele vai ter que ter sim sua anuência e terá que ter um instrumento coletivo, uma negociação prévia coletiva, porque entende-se que como o salário será proporcional ao tempo trabalhado, e esse tempo é menor, pois o tempo normal geralmente é 44 horas semanais, e aqui são 30 horas semanais, sem nem poder fazer hora extra, ele terá uma redução de salário. Então precisa dessa negociação coletiva prévia e da anuência do empregado. Bom, depois a empreitada, como eu tinha dito antes, que a gente viu também alguma coisa sobre construção civil no contrato de obra certa. A empreitada aqui muda, porque a empreitada, eu tenho um terreno e quero construir, eu vou contratar um empreiteiro, e esse empreiteiro, ele vai assumir todos os riscos, claro, se for essa empreitada simples, ele vai assumir todos os riscos trabalhistas, e ele vai contratar ou seu pessoal, né, para trabalhar para ele, ou também ele pode contratar terceiros. E ele tu espera uma finalidade nesse serviço, não é um trabalho de meio, porque eu tô contratando para aquela obra. E também a responsabilidade, como eu disse, vai ser de resultado do trabalho. E também não vai haver uma responsabilidade trabalhista por parte de quem o contratou, o empreiteiro. A responsabilidade vai ser totalmente do empreiteiro que contratou serviço de terceiros. Agora, se tiver um contrato de subempreitada, que é quando aquele empreiteiro contratado contrata outro para fazer seu serviço, aí sim já há uma visão do TST, que é na súmula 331, que ele vai fazer uma analogia, na verdade é uma súmula sobre terceirização, mas ele vai usar essa súmula para dizer que aí o empreiteiro terá a responsabilidade subsidiária naquelas responsabilidades trabalhistas devidas pelo subempreiteiro.
A responsabilidade, eu não sei se todos, mas quem é do direito deve se lembrar que a subsidiária é quando eu não consigo, como se eu tivesse duas paredes. Eu tento essa aqui primeiro, não consigo, eu vou na de trás. Seria o subempreiteiro, empreiteiro. Então, o TST entende assim, diferente, como eu disse antes, do empreiteiro, da empreitada simples, que eles têm também, o TST tem uma orientação jurisprudencial 191, tirando qualquer responsabilidade do que contrata o empreiteiro, por entender que a gente contrata por um serviço fechado. Tu contrata para a pessoa tem total liberdade de contratar ou usar seus empregados ou contratar outras pessoas e para te entregar aquela obra. O trabalho religioso, na verdade, eu nunca tinha pensado trabalho religioso. Não sei se alguém, né, também tinha isso, mas eu sempre pensava, o padre, por exemplo, talvez os pastores hoje em dia tenham mais essa conotação de emprego, de trabalho, mas padre, como tem muita dessa coisa de vocação no trabalho religioso, é estranho a gente falar de contrato de trabalho. Mas talvez também por causa dessa crescente de outras religiões, como evangélica, e eles têm outra maneira de se organizar, então a justiça já tem visto de outra maneira. Antigamente que eu digo no comum, até aqui eu botei que o ministro do TST, Ives Granda Martins Filho, ele diz que esse trabalho religioso ele é espiritual, vocacional, e ele é de uma missão. Ou seja, ele não procura uma compensação terrena, uma remuneração, e sim cumprir essa missão aqui na Terra. Então, no Brasil, se adota o trabalho religioso como um trabalho voluntário, até mesmo pela Lei 9.608 de 98, que é do trabalho voluntário. Porém, agora, tem uma ideia de que, se encontrados requisitos, aqueles do emprego, ele pode sim ter conotação de subsistência, ou seja, do emprego, do trabalho, não como missão, mas sim para remuneração. E então aqui eu até peguei na internet, eu vou ler, que é uma fala da professora Vólia Bonfim Cassar, que ela diz: entendemos que caso o pastor, o padre ou o representante da igreja receba pagamento em dinheiro, moradia ou vantagens em troca dos serviços prestados, o trabalho será oneroso. Seu trabalho é de necessidade permanente para o tomador de serviço, logo também é habitual. Além de ser pessoal, o pastor, padre ou representante da igreja presta serviço de forma subordinada. Sujeita-se aos mandamentos filosóficos, idealistas e religiosos de sua igreja, sendo até punido caso contrarie alguns mandamentos. Também está subordinado à realização de um número mínimo de reuniões, cultos, encontros semanais na paróquia, se aliado aos demais requisitos, não correr o risco da atividade que exerce, será empregado. Ou seja, hoje em dia já se vê que sim, há um vínculo de emprego tendo todos esses requisitos. Porque a gente pode ver, eu não sei de qual ideologia religiosa é, mas tem alguns que eles têm até, não seria um plano de carreira, mas eu primeiro pastor, não sei se é assim que se diz, mas uma promoção. Até mesmo na igreja católica, a gente viu o bispo, mas então isso demonstra que a pessoa, diferente do trabalho voluntário,
ela sim tem que, como a professora Volle aqui diz, ela tem sim algumas regras a serem seguidas, não que no trabalho voluntário não tenha, mas ela pode ser punida, por exemplo, suspensa da ordem religiosa, pode ser mandado para uma outra comunidade mais longe. Então ela tem que também prestar contas com a entidade religiosa. Até na católica tem contador e a pessoa tem que prestar as contas dos gastos. E ela usa aquilo, na verdade ela não tem tempo, a maioria não tem um tempo para ter outro emprego quando chega a algum nível. Então isso sim dá um embasamento para encontrar, para entender um vínculo. Então agora o entendimento é que deve-se separar esse trabalho religioso oneroso, quando existe essas regras como a subordinação, sujeitando-se aos mandamentos filosóficos, o número de encontros que a pessoa tem que fazer, sermões. Tudo isso, quando for, demonstra um trabalho oneroso, porque tu tem todos esses requisitos. Então, quando tiver isso, será separado dessa parte religiosa / voluntário, que também existe. Mas tendo essa, então tudo vai depender do que for provado em juízo, se a pessoa vier a querer pedir isso na justiça. E o trabalho autônomo, que é o nosso último hoje, ele é o trabalho autônomo, por exemplo, os que são certificados, não é certificados, mas regulamentados. É o dentista, o médico, o advogado, o engenheiro, os não regulamentados, jornalista, pintor, um artista plástico, encanador, pedreiro, padeiro. Todos esses trabalhos eles prestam um serviço, mas eles têm toda a assunção do risco do serviço e eles também têm sua liberdade de gerenciamento de trabalho. Eles podem ser substituídos, eles têm que entregar o resultado. Eles vão vender o resultado de seu trabalho e não só força de trabalho, diferente de um empregado. Então eles assumem todos os riscos do seu negócio e eles vendem aquele serviço. Por exemplo, o engenheiro civil, o médico, ele vende aquele serviço naquele momento. E pode sim ter assessoramento, tudo vai ser por conta dele. Então acho que seria mais ou menos isso. Então, resumindo, a gente viu hoje o trabalho por tempo parcial, que é aquele que a pessoa vai ganhar pelo serviço prestado, proporcional ao seu tempo trabalhado. A gente viu que hoje em dia mudaram algumas regras das férias, que a legislação ela dá um máximo de hora, não o mínimo, isso é importante, eu não falei antes, mas ela diz que o máximo são 30 horas, sem a possibilidade de ter horas extras, e 26 podendo ter máximo 6 horas extras. Mas isso dos 30 e os 6 horas, elas são um máximo, nada impede de contratar alguém por menos tempo. Ela não fala nada de mínimo de tempo. Elas podem agora vender 1/3 das férias, e as suas férias serão regidas pela norma das férias de um empregado comum. A gente viu também a empreitada, que é aquela que eu contrato um empreiteiro para me entregar uma obra. Se for a empreitada simples, a OJ já nos diz que eu não tenho responsabilidade por qualquer problema trabalhista, qualquer dano trabalhista. Agora, se for subempreitada,
o subempreiteiro e o empreiteiro vão ser sim responsáveis subsidiários do pagamento dessas indenizações trabalhistas ou qualquer problema que ocorrer. Aí o trabalho religioso, que é de qualquer pastor, padre, freira, que a gente vê que hoje em dia há essa ideia de que se o trabalho tiver os requisitos do vínculo de emprego e mostrar que ele tem um caráter oneroso de remuneração, então ele vai ser diferente do trabalho religioso voluntário. E sim, pode ter a consequência de ter todos os direitos de vínculo de emprego. Até porque, como a gente viu, muitas ordens religiosas, elas têm punições, elas demandam tempo, elas têm as metas a ser alcançadas. Então sim, ela terá ele pode vir a ter em juízo esse caráter de vínculo de emprego. E o último que a gente viu, então, foi o trabalho autônomo, que é aquele trabalhador que é dono do seu próprio nariz, apesar de ter alguns ônus e sim, claro, bônus, mas ele vai ganhar pelo trabalho prestado e vai assumir os seus riscos do seu serviço. Isso é importante, a gente sempre tem em conta, quando assume o risco do serviço, a gente já nota uma maior liberdade, uma maior autonomia do trabalhador. Aqui, por exemplo, no trabalho autônomo, como eu falei antes, eles podem sim decidir ser substituído e ter assessoramento para o seu trabalho, sem perguntar nada para a pessoa que ele está prestando serviço. Então, claro que é diferente, por exemplo, de um médico que tu contrata para fazer uma cirurgia e daí vai ser vai ser substituído o médico. Aí tem suas exceções e seus detalhes, mas no geral ele tem essa liberdade. A gente viu que aqui tem as não regulamentadas, que são aquelas que não tem uma exigência de diploma daquela profissão, e as regulamentadas, que são advogado, dentista, engenheiro. E eu acho que é mais ou menos isso. Ele vai alienar sim o resultado do seu trabalho e não a força do trabalho, diferente dos empregados também, mais uma diferença. Eu acho que era isso por hoje. A gente viu a fala da professora Volha e alguns entendimentos do TST. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a terceirização. Vai ser um vídeo que eu vou falar só sobre esse assunto, porque ele é um assunto bem mais complexo, porque teve muita alteração. Ele já era um assunto complicado antes, mas agora com algumas alterações ele tá um pouco mais complexo, e eu acho que a gente precisa ter bastante atenção, porque a tendência com as alterações que houve é que haja uma tendência a talvez as empresas começarem a tentar usar terceirização como um modo de fraudar a legislação trabalhista e os direitos dos trabalhadores. Então, eu acho bem importante a gente prestar bastante atenção nesse tema de terceirização. Então, eu deixo vocês até o próximo vídeo.